É, amiga, eu tô obcecada. Passo 80% do meu tempo falando sobre o folclore da Taylor Swift e nos outros 20 eu trouxe pra alguém me chamar no WhatsApp falando sobre o folclore da Taylor Swift pra eu poder falar junto. E eu tô tão obcecada por esse álbum, gente, que estou aqui ligando a minha câmera pra falar com vocês sobre teorias, fanficar em cima de Taylor Swift pra gente saber, entender como é que funciona a cabeça dessa mulher, porque, gente, não é possível. Que obra de arte, que obra de arte. Eu não paro de escutar esse álbum desde que ela lançou, acho que foi quinta-feira passada. Já li as letras, já escutei, já traduzi as letras, já li a tradução. Até que um dia eu me juntei com uma amiga, então beijo, Érica, e comecei a fanficar em cima, entender o que falava sobre, qual era a história de quem, a ponto de achar na minha cabeça que todas as músicas ali fazem parte de uma história só e que Rebecca seria a amante que tá ali junto com James e Beth. Lembrando que fontes minha cabeça, né, porque tão doida quanto Taylor Swift foi Juliana Duarte, mas eu achei interessante trazer pra vocês porque foi a forma que eu encontrei de trazer o álbum pra cá. Vai ser Folklore o nome desse vídeo, totalmente sem sentido, mas é só mesmo fanservice aqui pra quem é fã de Taylor Swift assim como eu. Aqui é meu notebook porque tá com as minhas anotações, porque sim, eu fiz as anotações. Já senta aí, pega a pipoca, porque esse vídeo aqui é brisa total. A gente vai tentar entender do que fala folclore. E antes de começar o vídeo, já dá like aí se você gosta de Taylor Swift. Comenta aqui embaixo se você já ouviu folclore, qual foi a sua música favorita. Tava procurando aqui algumas coisas sobre o que significa folclore e tal. E basicamente a definição da palavra é uma história, né, tipo contos do povo que vão sendo passadas de boca a boca. Eu tentei olhar o álbum dela, as letras dela, a história que ela tava contando, como histórias que são passadas de boca a boca. E não é assim, nem um pouco surpreendente de que exista uma traição, né, de um trio amoroso aí, que exista um trio amoroso, alguém que traiu alguém, dentro desse boca a boca, sabe? Porque é muito comum a gente ver mulher que é traída, ou mulher que trai, ou homem que traiu a sua namorada ficar falado, né, na cidade, no local, no bairro onde você mora. Eu peguei como ponto final a música The Great Last American Dynasty, né? Acho que é essa aí, a letra é gigantesca o nome da música, não gravei direito. Mas é onde a Taylor fala que ela comprou a casa da Rebecca, né, que a Rebecca chega lá na cidade, vou portuguesar aqui, vai pra essa casa, 50 anos depois a Taylor compra essa casa que era da Rebecca. A Rebecca é uma pessoa real, tá? A Taylor inclusive se vê muito nela, porque ela fala de ser uma falada na cidade, a Taylor acaba criando um paralelo entre as duas. E é justamente por isso que eu acho que todo o álbum se conversa. Eu acho que ela pegou elementos da história dela, fanficou muito loucamente ali em época de quarentena. Eu acredito que Rebecca seria a amante do trio amoroso James e Beth, que são os nomes confirmados, né, de personagens confirmados. Então vamos começar com esse vídeo, também vai ficar 3 horas. Vamos só ficar em cima, inclusive vai comentando aqui embaixo o que você acha sobre cada música que eu falo. Eu vou falar aqui a ordem que eu acredito que seja a ordem cronológica, entre aspas, só pra gente mesmo entender aqui como que funcionou a história e criar uma narrativa. Pra mim, a história começa em Seven, porque é onde traz as memórias mais antigas da personagem que tá contando, né? Eu tenho certeza que é sobre alguma coisa da Taylor Swift mesmo, mas pra mim são só mesmo memórias da infância que ela tá ali lembrando, talvez um amor de infância também. Vem Mirror Ball, que seria bola de espelhos, né? Aquele disco que fica em baladas, em discotecas e tal. Eu não consigo entender se seria no ponto de vista da amante ou no ponto de vista da Beth, porque mais tarde eu acho que em Cardigan a Beth fala que conheceu o James, né? Eu acho que é em Cardigan, que conheceu o James dançando, então provavelmente seria numa boate, numa discoteca. Lembrando de novo que eu tô imaginando que essa história acontece pelo menos, aliás, um pouco mais de 50 anos antes da Taylor comprar a casa. Então, sei lá, 1900 e bolinha, sabe? Esse trecho diz: eu sou um globo espelhado, eu vou te mostrar todas as suas versões esta noite. Então eu acredito que seja na versão da amante, porque meio que tipo o cara seria ali o que namora a Beth, e aí é legalzinho e tal, e aí ela vai mostrar as versões dele, as versões perigosas, digamos, de traidor, sabe? Depois de Mirrorball vem Illicit Affairs, né, que seria encontros ilícitos, sabe? Tipo, falando sobre o caso da amante. E aí pra mim é óbvio que tá no ponto de vista da amante. No trecho ela fala: tenha certeza de que ninguém veja você sair, capuz sobre a cabeça,
mantenha os olhos baixos, né? Então manter em segredo algo escondido. Ela também fala que o que começou em quartos bonitos termina com encontros em estacionamentos. Então esse negócio de falar de shopping, estacionamento também é muito presente no álbum. E ela fala, olhe pra essa bagunça em que você me transformou. Então ela realmente fica bem magoada. E no final, e você sabe muito bem que por você eu me arruinaria 1 milhão de vezes. Então basicamente ela ainda gosta do James, né? Aí vem Cardigan, que é quando a Beth se coloca na história. Pra mim é o primeiro momento onde ela fala sobre ela, que é quando ela conheceu o James, né? Conta a história toda deles dentro de uma música. Então Cardigan seria o momento em que a Beth conhece o James até o momento onde ela descobre a traição. E eu tenho fortes indícios de que eles não terminaram aí, e eu vou explicar por quê. Ela fala, mas eu te conheci dançando nos seus leves, fala como vocês quiserem aí, e bêbado sob a luz da rua. Então, nessa parte que ela fala dançando, eu entendi que seria a parte da discoteca que eu falei pra vocês. Por isso que eu fiquei na dúvida se Mirrorball seria na visão da amante ou na visão da Beth, né? E ela fala, o amigo de todos é um amigo de ninguém, perseguir duas garotas perder a certa, novamente se referindo ao trio amoroso. E aí no final vem uma parte que liga muito com outra música, que é, eu sabia que você sentiria a minha falta quando a emoção do momento passasse, e você estaria em pé na luz da minha varanda da frente, e eu sabia que você voltaria pra mim. Nessa parte, ela tá claramente se referindo à música, a próxima música que vem na minha narrativa, que seria a Beth, que é quando o James vai até ela pedir desculpas, e ele realmente vai até a casa dela e tal, e volta pra ela. E seria This Is Me Trying o discurso que ele usa pra ela, mas vamos aqui focar no Beth por enquanto. E aí ele fala, você ouviu os rumores da Inês. A Inês é a Gossip Girl, né? Muita gente acredita que a Inês seria a amante. Pra mim, ficou na cara de que ela contou pra Beth. Talvez fosse amiga da Beth, ou talvez fosse alguém da escola que descobriu o rolê todo. Você não pode acreditar no que ela diz na maioria das vezes, mas dessa vez é verdade. Então ele confirma que realmente rolou traição. Se eu te dissesse que foi apenas uma coisa de verão, então tá colocando aí que foi um caso rápido, né? Que durou aí pouco tempo. Tenho apenas 17 anos, não sei de nada, mas eu sei que eu sinto a sua falta. Então, novamente colocando de que ele gosta da Beth, né? Que ele se arrepende e tal. Sua música favorita estava tocando, confirmando que eles estavam em alguma festa, em algum momento assim. Do outro lado do ginásio, talvez seja a formatura? Talvez. Agora explicando como aconteceu o rolê todo com a amante. Quando ela chegou de carro como uma invenção das minhas piores intenções, ela disse, James, entre, vamos dirigir. Então ele coloca a culpa nela, né? Aqueles dias se transformaram em noites, então o que era pra ser um dia virou aí um caso de verão, e eu dormi ao lado dela, provando novamente de que ele a traiu. Inclusive essa parte me lembrou um pouco um link com Cruel Summer e Getaway Car. Deixei no ar. Bom, Beth, agora é a última vez que eu posso sonhar com o que vai acontecer quando você ver meu rosto, meu rosto novamente. Então ele vai pra algum lugar e eu tenho uma teoria que logo mais eu chego até ele. De pé em seu cardigan, beijando em meu carro novamente. Então eles voltam ou eles se beijam pela última vez. Eu acho que eles voltam aí. Próxima música vem This Is Me Trying, que é um pedido de desculpas do James quando ele vai falar com a Beth. Pra mim é o que ele usa de discurso, né, quando ele vai pedir desculpa pra ela lá na festa, na formatura, enfim. Então ele fala, eu só queria que você soubesse que esse sou eu tentando. Fiquei para trás de todos os meus colegas da classe e acabei aqui. Então ou ele repetiu de ano, ou ele foi para outro lugar no meio da escola. E vem August, que é o ponto de vista da amante, quando ela termina com o James, né? E aí ela fala, sussurros dizendo, você tem certeza? Eu nunca fiz isso antes. Pra mim, relacionando aí a traição, né? E eu consigo nos imaginar enrolados em lençóis, né? Novamente referindo a noite deles juntos. Você vai ligar quando voltar para a escola? Novamente falando de que ele não tá na escola. E lembra de pensar que eu te tinha. Tipo, ele nunca foi dela, sabe? Sempre foi de outra pessoa. E dizer me encontra atrás do shopping, que foi onde eles terminam lá em Illicit Affairs. Lembra quando eu estacionei e disse, entre no carro. Então ela confirma que foi ela que chamou ele, né? Encontrou ele na rua. E aí, eles acabaram, né, começando o caso deles. E aí na minha cabeça vem agora Mad Woman. Tem alguns indícios e músicas que mostram que James e Beth voltaram. Então, na parte que ela fala que em Cardigan, que ele, eu tenho certeza que você vai voltar pra mim. Na parte de Beth, que ele fala
a gente se beija, né? No final da música ele fala que eles se beijam. Então pra mim eles voltam e a amante fica como a louca da história, porque 2 vezes no álbum é dito que foi ela que chamou ele, né? Então ela que falou, entre no carro, vamos, né, sair, e aí começou tudo. É muito provável que ela tenha ficado mal falada na cidade, sabe? Então por isso que pra mim agora vem Mad Woman. Aqui diz: eles dizem siga em frente, mas você sabe que eu não vou. Então mostra que ela ainda tá com aquela história na cabeça dela e que ela não aceita o que deu errado, né? E as mulheres também gostam de caçar bruxas, então tem uma mulher aí envolvida nesse caso, fazendo o seu trabalho mais sujo por você. É óbvio que me quer morta realmente fez vocês se unirem. E aí eles se uniram meio que pra acabar com a amante. Tipo, você estragou nossa vida, você estragou nosso relacionamento e tal. E homem, quando quer manipular, né, a gente sabe que eles conseguem. Estou tomando meu tempo, então tentando voltar à vida normal, né? Porque você tirou tudo de mim. Então ela ficou bem mal. E eu acho que esse tudo também pode ser a reputação dela. Aí, novamente, aqui na letra: o mestre do giro tem algumas amantes de lado, boas esposas sempre sabem, ela deveria estar brava, deveria estar agitada como eu. Então, novamente, ela se refere à pessoa ter outra pessoa. Então, essa esposa talvez seria a Beth. Fica até na dúvida um pouco se essa música seria neste momento ou um pouquinho mais pra frente. Mas, por enquanto, vai se encaixar aqui. Aí vem: ninguém gosta de uma mulher louca, que pena que ela enlouqueceu. Então, mostra que a pessoa manipulou a outra mulher pra achar ela errada, né? A pessoa que tá contando aqui a história. E aí vem Matthias Ricochet, acho que fala assim. Seria mais ou menos o momento da morte da amante. Não morte literalmente falando, mas a morte da sua reputação, de ficar mal falada. Então vamos lá, tem trecho: se eu estiver em chamas, você também se transformará em cinzas. Então mostra que ele também será queimado, porque ele também levou a culpa, a pessoa que ela tá cantando, sobre quem ela tá cantando. Mesmo no meu pior dia, será que eu mereci, querido, todo o inferno que você me deu? Então o pior dia dela seria o quê? O dia que ela foi mal falada na cidade e ainda assim continuaram fazendo a vida dela um inferno. Você é o herói que voa por aí, mantendo as aparências. Então ele saiu como o bonzinho, o manipuladinho, sabe? E eu posso ir aonde eu quiser, em qualquer lugar que eu quiser, menos em casa. Então será que ela foi expulsa de casa? Será que casa seria a cidade dela, onde ela ficou mal falada e ela precisou ir embora? Que vai pra Epiphany, que na minha fanfic aqui é quando James vai pro exército e talvez morra em batalha, não sei. Aí talvez Matthias Ricochet seria sobre ele, mas eu acho que realmente ele vai pro exército, porque em 2 momentos do álbum ela fala que o James estava indo pra algum lugar. Então, o que vai acontecer quando você voltar pra escola? Essa é a última vez que eu vou conseguir ver você assim. Então, eu acho que realmente ele vai pra algum lugar. E como a única música que fala aí foge um pouquinho disso, é sobre o exército, e como na minha cabeça essa história se passa há muitos anos, então eu acho que realmente ele foi pro exército, pra alguma guerra, alguma coisa assim. E aí tem trechos: fique com seu capacete, fique com sua vida, filho, é apenas uma ferida superficial, aqui está o seu rifle. Então falando sobre guerra. Senhor, acho que ele está perdendo sangue, então mostra que foi um ferimento, né, que aconteceu. A filha de alguém, a mãe de alguém, segura sua mão através do plástico agora, então ele realmente faleceu. Doutor, acho que ela está desmaiando, então após receber a notícia, né, acho que ver ali que o cara morreu e tal. Talvez seja a Beth, não sei se ele voltou pro país dele, ou se foi alguma batalha realmente onde eles moravam, né, no mesmo país. Vamos agora para The One, que pra mim seria ali quando a amante, né, seria sobre a amante, tá aceitando a nova vida e tal, né, depois de tudo que aconteceu com ela lá com o James, com a Beth, que ela saiu da cidade, porque pra mim ela saiu da cidade. E aí ela fala: eu estou bem, estou tentando coisas novas, estive dizendo sim ao invés de não. Caí no chão correndo a cada noite, fui na matina de domingo. Então mostra que ela tá realmente saindo mais, aproveitando mais a vida. E aí pra mim agora vem Invisible String, que seria quando ela conhece alguém realmente legal, depois de muitos caras assim meio toscos que passaram pela vida dela. E como teve o James no caso da traição, acho que faria sentido. Ela fala: tempo místico, me cortando e depois me curando até eu ficar bem. Então mostra que realmente ela tá de boa aí sobre tudo que passou. Uma corda me puxou de todos os braços errados direto para aquele bar barato, que seria onde ela conheceu o cara que ela acha que agora vai dar certo, e depois de tantos outros, né, que deram tudo errado. Algo envolveu todos os meus erros do passado em arame farpado. Seria erros do passado, a traição com a Beth? Aí vamos pra Peace, que pra mim é a continuação de Invisible Strings, que já seria a história daquela pessoa que ela conheceu na música anterior que eu falei. Aí ela fala: nossa maioridade chegou e se foi, então acho que realmente ela já é adulta, mas se foi porque
conheceu a pessoa e, sei lá, voltou à adolescência de novo. Sua integridade me fez parecer pequena, então eu pensei que seria, tipo, um cara que é legal, que ela conheceu, e é um cara que, tipo, parece ser alguém íntegro e que vai fazer ela feliz, faz ela parecer pequena porque ela já foi uma pessoa errada, que já traiu, enfim, já não foi, já era mal falada na cidade, esse tipo de coisa assim. Ela fala, eu te daria meu sol, eu te daria o meu melhor, mas a chuva sempre virá se você estiver comigo. Então, sempre ela vai carregar aquele passado ruim, aquele passado cheio de coisas que machucaram ela, né? Vamos agora pra Rox. Meu inglês tá uma merda, mas vamos lá. Que seria o segundo relacionamento dela, ou sei lá, o último relacionamento, que fala que ela sobre o divórcio, sabe? Porque quando a Taylor disse que ela comprou a casa, a Rebecca, quando chegou na cidade, era divorciada. Então, pra mim, seria essa pessoa aí que ela se divorciou. Aí ela fala, isso me destruiu, minha faca torcida, minha noite sem dormir, minha luta sem vitória. Então, que ela tentou de novo e não deu certo. Seu amor sem fé é a única frase em que acredito. Você sabe que eu deixei uma parte de mim em Nova York, que ela teria se mudado? Então, você sabia que ainda dói sobre minhas cicatrizes de quando eles me arrebentaram. Então, seria eles na minha cabeça, o James e a Beth, quando, né, fizeram tudo aquele inferno da vida dela. E aí vem o Exile, que é a única colaboração que a Taylor tem no álbum, que pra mim seria relatando o divórcio da amante com o marido dela novo entre aspas, o que é antes dela ir pra cidade onde ela compra a casa. Segunda, terceira e centésima chances, se equilibrando em galhos quebrados. Aqueles olhos adicionam insulto à lesão. Então, ela já tentou antes novamente e tentou, ficou meio que mantendo ali a relação em galhos quebrados, sabe? Tipo, por um fio. E aqueles olhos adicionam insulto à lesão, eu entendi como seria olhos de uma outra pessoa. Então, de uma amante, ou então de um filho, não sei. Seria alguma coisa nesse sentido. Aí, pra fechar a minha fanfic aqui, teria The Last Great American Dynasty, que aí é pra mim onde fecha todo o ciclo da história, que é quando chega na Taylor Swift, né? Rebecca subiu no trem da tarde e estava ensolarada, então ela estava se mandando pra algum lugar. Sua casa inglesa tradicional a fez esquecer St. Louis. A cidade disse, como uma divorciada de classe média conseguiu isso? Então ela já é divorciada. 50 anos é muito tempo, então prova que é o tempo que a casa ficou parada. Então a última vez que teve um morador foi quando a Rebecca chegou, e aí seria 50 anos antes da Taylor, então por isso que eu acho que a história toda se passa bem no passado. A casa de férias permaneceu calmamente naquela praia, livre de mulheres com loucura, seus homens e hábitos ruins, e então foi comprada por mim. E aí finaliza aqui a história, a narrativa de que eu acredito que aconteceu. Cada pessoa vai entender de uma forma, não tem certo e errado. A única pessoa certa dentro disso aqui é a Taylor, que foi ela que escreveu as músicas e tal. Talvez faça sentido, talvez não faça. Pode ser uma fanfic muito louca da minha cabeça? Pode, mas eu entendi o álbum como uma história só. Lembrando que tem The Lakes ainda, que é aquela música que só existe no álbum físico e que eu não tenho acesso. Talvez complete essa história, talvez faça eu entender outra coisa por conta de uma música, mas eu achei interessante trazer a minha visão pra vocês. Quero saber de vocês o que vocês acharam, se vocês acham que eu brisei demais, que eu fanfiquei muito. Deixa aí nos comentários qual foi a sua interpretação, qual foi a sua música favorita. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça o seu gostei, que ajuda muito na divulgação desse conteúdo. E se inscreve aí no canal também pra acompanhar outros vídeos, né, não como estes, porque é a primeira vez que eu trago uma fanfic em vídeo aqui, mas de qualquer forma tem muito conteúdo de maquiagem. Também me segue nas redes sociais, porque por lá eu falo bastante sobre o dia a dia, maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. É isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!